a Deus. Vá abrindo aí então a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Glória a Deus, aleluia. Isaías capítulo 6. Irmãos, eu sempre disse para os irmãos, né, e aqueles mais próximos me conhecem, né, quando eu subo aqui em cima eu quero sempre estar falando daquilo que Deus quer falar conosco. E preparando a palavra, ontem não foi possível preparar a palavra por várias demandas que tinha, mas eu comecei a preparar a palavra de Deus hoje pela manhã e terminei ela, já era 5:30 da tarde. Tinha preparado uma palavra e tal, com um tema diferente e tal, né? Cheguei a ler ela e tal, mas você sabe aquela palavra assim que muitas vezes assim, não entra dentro de você e tal, assim, puxa vida, não é isso que Deus quer falar, não é isso, não é isso, não é isso. E eu comecei a ficar apavorado, irmão. Eu falei assim, meu Deus, nós vamos ter que levar a tua palavra hoje à noite. E até agora, já são 4 horas da tarde e até agora não tem nada. Não é que não tinha nada, né? É que o nosso coração muitas vezes não está tão sensível para ouvir aquilo que Deus quer falar. Daí então eu preparei, né, Deus, assim falando, né, Deus moveu no nosso coração para trazer essa palavra que está aí em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1 ao verso 8. E eu gosto sempre desse Deus Todo-Poderoso, irmãos, é que Ele vai confirmando aquilo que Ele quer falar. Quando eu subi aqui em cima aqui para fazer a abertura do culto, eu vi um papel aqui em cima, né? Aí está aqui, né? Pregação, alguma coisa assim, 13/1/2019. Eu falei assim, 13/1 é hoje. Aí está entre parênteses assim, né? E tal, entre aspas, tal, alguma coisa assim, está eis-me aqui. Aí quando a Lígia subiu aqui em cima aqui e tal, para adorar o Senhor, eu perguntei para ela assim, de quem que é esse papel? Ela falou assim, é meu. Eu falei assim, pois é, então é Deus falando conosco nessa noite. O tema da palavra não é eis-me aqui, mas tem tudo a ver com aquilo que ela escreveu. Eu pude aqui dar uma pincelada aqui, naquilo que Deus quer fazer conosco. Alguém ainda está vivendo aquilo que foi pregado domingo passado? Eu ainda estou vivendo aquilo. O interessante de ver, por isso que eu falo para você, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. A mesma forma que Deus falou comigo aqui, através desse papel que estava aqui em cima, aqui, né, dessa pregação da Lígia que estava aqui e tal, né, Deus falou comigo domingo passado. Porque teve um casal aqui da igreja, um casal de namorados e tal, diz que eles estavam vindo para o culto, né, e diz que estavam conversando a mesma coisa que foi ministrado aqui no domingo à noite. Então por isso que eu volto a repetir, falei assim, olha, vale a pena servir a Deus. Vale muito a pena. Vale muito a pena confiar naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E domingo passado, né, nós falamos o novo de Deus, não é verdade? Algo novo. O algo novo, ela vem de 3 formas, né? Que o novo de Deus começa a transformação de uma nova vida. Eu preciso ter uma nova vida. E a segunda coisa qual que era? Vocês lembram? Aceitar as mudanças. Não é necessário só você apenas o quê? Mudar. Nós precisamos o quê? Aceitar essas mudanças. E a terceira coisa foi o quê? As oportunidades. Aí foi dado lá um exemplo do ladrão da cruz, 2 ladrões da cruz, um ao lado direito e um ao lado esquerdo, né?
e ambos estavam debaixo da mesma condenação. Porém, um teve a oportunidade, o outro também teve, mas por um abraçou a oportunidade da salvação, o outro, porém, a oportunidade do quê? Da condenação. E a condenação e a salvação, elas andam juntos. Então, partindo dessa premissa aqui de domingo passado, ela não é uma continuação da palavra, mas ela tem tudo a ver com aquilo que foi ministrado. E o tema da palavra aqui, se eu for a dar, você tem a liberdade de depois da palavra, se você quiser mudar o título da palavra, você fique à vontade, né? Mas é vivendo um tempo novo em meio às incertezas. E este capítulo 6 de Isaías mostra essas incertezas que o povo de Deus estava passando. Então eu convido você aí, vai colocar aqui no telão, amém? Isaías capítulo 6, a partir do verso 1 até o 8, isso. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, amém, no seu smartphone, mas também você pode acompanhar aí pelo telão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Espere aí só um minutinho, só um minutinho. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso aqui? Isaías. Profeta Isaías, verso 2. Ao seu redor haviam serafins, cada um tinha quantas asas? 6 asas. Com 2 cobria o quê? E com 2 cobria, e com 2, verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. Verso 4. E as bases dos limiares moveram-se, a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Verso 5. Então disse eu, ai de mim. Quem disse eu, ai de mim? Quem? Isaías. Pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Então voou para mim um dos trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Verso 7. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoada o teu pecado. Verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos sempre na tua presença, Senhor. E longe de mim, ó Deus amado, falar de mim mesmo, Senhor. Mas nós precisamos ser, ó Deus amado, e eu quero ser, ó Deus amado, instrumento da tua graça, Senhor, para trazer, ó Deus amado, esta palavra, ó Deus amado, que primeiro, Senhor, falou comigo, encherá primeiro o meu coração, ó Deus amado, e como, ó Deus amado, consequência, encherá o coração dos teus filhos nesta noite. Que a tua presença, ó Deus amado, seja viva e eficaz, ó Deus amado, assim como tu foi na vida do profeta Isaías, ó Deus. Assim eu creio e libero esta palavra, ó Deus amado, no meio do teu povo agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Israel estava experimentando, irmãos, um dos reinados mais longos e prósperos da sua existência. Uzias, um homem temente a Deus, um homem que acabou introduzindo ali altares de adoração ao Senhor, um homem que como muitos ali reinou em Israel, fez aquilo que o Senhor aprovava. Mas chegou um tempo que Uzias morreu. E assim como nós, algumas coisas nas nossas vidas acabam morrendo. E muitas vezes a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe
para onde caminhar, a gente não sabe como lidar com essas frustrações, a gente não sabe lidar com essas incertezas. E este homem, nessa nação de Israel, estava passando por essas incertezas. Um homem de Deus morreu. O que aconteceria agora com Israel? Será que haveria uma guerra civil? Será que depois da morte tal deste rei, será que haveria uma depressão econômica? Quem iria, ascender este novo trono? Quem seria o rei agora a governar Israel? Será que este novo rei, será que ele seria um homem temente a Deus? Essas eram as incertezas que muitos estavam vivendo. E Isaías, então, ele quando soube que o rei havia morrido, em meio a esta confusão, a essas incertezas, Isaías foi até o templo para adorar ao Senhor. Isaías vai até o templo buscar respostas de Deus. E muitas vezes nós passamos por essas incertezas, por essas angústias, como a de Isaías. Só que quando essas incertezas vêm, essas preocupações vêm, dificilmente nós procuramos o favor de Deus. Mas o que nós precisamos fazer em tempos de incertezas? A primeira coisa, precisamos ver aquilo que Isaías viu. Em meio às nossas dificuldades, as únicas coisas que nós vimos são o quê? São problemas. O problema no casamento que não vai legal, é na vida financeira que não vai tão legal. A gente tem olhos para ver só aquilo que não presta. A gente começa a colocar os nossos olhos naquilo que não é importante. O importante é ver aquilo que Isaías viu. Isaías viu uma coisa, irmãos, que homem nenhum, nesses momentos de incerteza, vira. Isaías viu a posição de um Deus, irmãos, tremendo e poderoso. E a gente viu aí que na leitura do versículo 1 até o versículo 4, ele diz o seguinte: olha, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e aonde ele estava? Assentado no trono. Isaías, irmãos, ele não se deixou ser levado pelas incertezas da vida. Porém, o rei Uzias estava morto, o trono estava vazio, mas ele viu que aquele que reina e vive para sempre, ele está assentado no trono. Talvez coisas morrem na nossa existência, na nossa história, talvez coisas estão morrendo ao seu lado e nós não conseguimos ver este Deus que está o quê? Assentado no trono. Deixa eu te falar uma coisa, o trono não está vazio, o trono está ocupado, irmãos, por um Deus que é capaz e poderoso, irmãos, para mudar a minha sorte, mudar a tua sorte. Mas por causa das incertezas, irmãos, a gente não consegue ver este Deus poderoso assentado no trono. A gente não consegue ver. Mas Isaías viu. E a primeira coisa que ele contempla, irmãos, eu vi o Senhor assentado no trono. Então Isaías registra isso, eu vi ele assentado sobre um trono e elevado nas mais alturas, reinando sobre a minha história, reinando sobre a história de Israel, reinando sobre homens e mulheres cujo coração estão dispostos a obedecer àquele rei que está sentado acima de todo nome.
Quais são as incertezas que você, eu, nós estamos aceitando na nossa vida? O que anda morrendo na tua vida? O que já morreu em tua vida? É forte isso, né? A gente vê os irmãos, a gente olha no rosto de cada um e a gente não sabe, irmãos, o que essas pessoas estão passando. Mas assim como Isaías, irmãos, eu pude contemplar e olhando, né, para as dificuldades da vida, olha, as coisas estão morrendo ao meu redor, algumas pessoas estão morrendo ao meu redor, mas a única coisa que não morre, irmãos, é esse Deus poderoso que pode fazer, que pode trazer vida aonde não há na vida. Talvez um minutinho, alguns segundinhos para você identificar quais são as coisas que andam morrendo na tua vida. Quais são as coisas que andam morrendo na tua vida? Quais são as coisas que já morreu na tua vida? Quais são elas? Quais são essas coisas? O que cabe a nós, irmãos, é crer neste Deus que reina, governa e está no controle de todas as coisas. Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Você pode dizer para o irmão do outro lado assim: eu creio. Você diz para ele? Agora você pode dizer para você mesmo: será que o eu que está aí dentro de nós, este eu que muitas vezes toma o lugar, o espaço de Deus, será que ele crê que Deus pode fazer todas as coisas? Porque dizer para alguém pode ser até fácil, mas você dizer para você mesmo, olha o Ederson, Deus está no controle de todas as coisas. Dizer para uma pessoa que está abastada em todos os segmentos da tua vida, olha, Deus está sob o controle de todas as coisas, é fácil essa pessoa receber. Mas quando você dizer algo para alguém, irmãos, cujas incertezas fazem parte da vida dela, talvez essas palavras que nós acabamos de dizer aqui, diz que Deus está no controle de todas as coisas, talvez será até impossível essa pessoa crer nisso. E é saber o que precisamos para vencer essas dificuldades, esses momentos de incertezas, é ver aquilo que Isaías viu. Viu um Deus assentado no trono, reinando absoluto sobre todas as coisas. E a segunda coisa, dentro, daquilo que precisamos ver como Isaías, a primeira coisa, Isaías viu a posição de Deus. A posição de Deus é uma posição de alguém que é vitorioso. Ele é o rei sobre reis. Num trono, irmãos, que ninguém pode anular. E a outra coisa que Isaías viu foi a personalidade de um Deus todo-poderoso. A gente viu aí que haviam quantos seres angelicais? Quantos? Haviam serafins. E cada um tinha quantas asas? 6 asas. Então os seres angelicais no templo revelam um pouco desta personalidade de quem está no trono. Porque esses seres angelicais, eles clamavam algo. O que eles clamavam? Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória. Então Isaías começa a descrever aí os serafins, irmãos, e diz que cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o quê? O rosto. Outras 2 cobriam o quê? Os pés. E as outras 2 voavam. O que quer dizer isso? Essa é a personalidade de Deus. Isaías quer mostrar que com isso, quando ele vê esses seres angelicais, esses serafins, cada um tinha 6 asas, e 2 cobriam os rostos, e 2 cobriam os pés, e 2 eles voavam. Ele estava dizendo o seguinte: a personalidade de Deus é o seguinte: você olha, eles cobriam os olhos para não ver, irmãos, a essência verdadeira de Deus, que Deus era algo, irmãos, precioso. Por isso eles cobriam a face. Aí me lembra agora quando Deus vai encontrar Moisés. É mais ou menos quando você faz algo, irmãos, equivocado, quando você faz algo que é ruim, você não consegue olhar nos olhos, porque você fica com o quê? Com vergonha. Você já fez algo que envergonhou a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, o teu patrão, enfim. E quando você vai ter aquele tete a tete, você vai ter aquela conversa, você trai o namorado, você trai a namorada, você pisa na bola, você não consegue olhar nos olhos. É mais ou menos isso que os serafins estão fazendo. Deus era tão sublime, irmãos, tão perfeito, que eles encobriam os seus olhos. Eles cobriam também os seus pés. Me lembra, sabe de uma coisa, daquela passagem diz o seguinte: foi assim, olha, toma cuidado com os teus pés quando você entrar na casa do Senhor. E as outras 2 asas estavam ali para o quê? Para voar. Isso fala de quê? Não, que eles estavam prontos para fazer aquilo que Deus ordenara para eles fazer. Você consegue ver, irmãos, a personalidade de Deus quando as coisas estão morrendo ao seu redor? Você consegue aqui ver aqui nessa noite a personalidade de Deus agindo aqui neste lugar? Você consegue ver? Olhando aqui para o irmão à sua direita, à sua esquerda, você consegue identificar quais são as personalidades de Deus, deste Deus Todo-Poderoso? Eu vejo um Deus, irmão, soberano, longânimo, benigno, poderoso em seus feitos. Eu vejo um Deus amoroso, irmão, porque se Deus não nos amasse, irmãos, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. A terceira coisa que Isaías viu, ele viu a presença de Deus. O texto diz lá no versículo 4 que, dependendo da sua versão, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu-se de quê? De fumaça. O templo se encheu de fumaça, irmão, foi por causa da manifestação da grandeza, da superioridade de Deus. A glória e a santidade de Deus enchia a sala do trono. Enchia, e ele pôde ver ali, a olho nu, a presença de Deus era tão tamanha. O difícil é que a gente não consegue ver a presença de Deus quando as coisas estão ruins.
Está tudo perdido, morreu. Para que eu vou lutar? Se já morreu, basta enterrar. Se morreu, acabou a esperança. Não existe aquele ditado até bonito, né? A esperança é o quê? É a última que morre. É bonito isto, né? Mas isso é falso, irmãos. Isso é algo falso, porque a esperança em Deus nunca morre. Talvez o que a gente está vivendo é isso, é uma esperança falsa, é uma esperança que morre. Mas se a minha esperança, irmãos, for Deus, assim como o profeta Isaías viu, nada na tua vida pode morrer. Eu quero profetizar na tua vida, irmãos, que o melhor de Deus vai vir. Nada vai morrer na tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro isso na tua vida. O teu casamento não vai morrer, em nome de Jesus. Os teus filhos não vão morrer. Você ainda vai ver a manifestação da glória de Deus vir sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos. Lá no teu trabalho você ainda verá com os teus olhos que Deus, irmãos, é poderoso para fazer infinitamente mais. Pastor, mas já morreu. Pastor, já morreu, não precisa nem orar mais. Acabou. Talvez tu está vivendo isso dentro de você. Talvez tu está pelos cantos, irmão, chorando, porque as coisas já morreram, acabou. Aí eu lembrei de uma passagem. Quem era um amigão de Jesus? Lázaro. É morrido. Alguns disseram que estava até o quê? Fedendo. Mas Jesus disse algo, assim, olha, mesmo que você esteja morto, se você crer, viverá. Jesus falou para ele, vem para fora. E Lázaro sai todo atado, cheio de ataduras. E algo que era incerteza na vida das irmãs de Lázaro se tornou o quê? Uma certeza. Vamos fazer algo santo aqui, irmãos? É um mover de Deus aqui agora, amém? Vamos fazer uma bagunça santa, amém? Você pode ficar de pé um pouquinho? Eu quero que você olhe, olha, vocês que estão aqui, meu lado esquerdo, olhem para a direita, os irmãos que estão à direita, e os meus irmãos à minha direita, olhem para aqueles que estão à sua esquerda. Você vai procurar alguém que você não tem intimidade, presta atenção, que você não tem intimidade, que você só conhece no olhar e tal. Vai lá e dá um abraço nele e fala assim, olha, as coisas de Deus ainda não morreu na tua vida. Tu pode ser do seu lugar, amém? Ou se não, deixa Deus usar você para você falar uma palavra de bênção na vida dele, amém? Diga para ele, fala assim, olha, o que é de Deus não pode morrer na tua vida.
que é de Deus, irmãos, não pode morrer na tua vida. Não pode. Tá. Você foi um agente de Deus agora, irmãos. Você sabia que você foi um agente de Deus? Talvez tem pessoas aí ao nosso redor que talvez estejam vivendo para não falar que já está caído. Mas quando nós começamos a ver aquilo que o profeta Isaías viu e começamos a declarar que algo de Deus pode acontecer, irmãos, e ele viu essa soberania de Deus, a personalidade de Deus, as coisas começam o quê? A fluir melhor. E a segunda coisa que nós precisamos é sentir aquilo que Isaías sentiu. Qual foi a primeira coisa que Isaías fez? Foi o quê? O que nós precisamos fazer como Isaías fez? É o quê? Ver. E o que ele viu? Ele viu que o trono não estava o quê? Vazio. Ele viu o quê? A personalidade de um Deus o quê? Poderoso. E a terceira coisa que ele viu foi o quê? A presença de Deus quando o templo ali foi o quê? Encharcado ali, inundado pelo quê? Pela fumaça. Igual essa fumaça que nós temos aqui atrás, aqui, ó. Se você soltar essa fumaça aqui, irmão, isso aqui inunda. É muita. Então, quando as coisas começarem, essas incertezas começarem a querer adentrar dentro do nosso coração, nós precisamos ver aquilo que Isaías viu. E a segunda coisa, nós precisamos sentir aquilo que Isaías sentiu. Do verso 5 até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será o quê? Perdoado. Precisamos sentir aquilo que Isaías sentiu. O que eu aprendo com isto? Diz que ele viu o Senhor, diz que ele começou ali a sentir essa presença. Mas no momento que ele sentiu essa presença de Deus, ele sentiu que algo dentro dele estava o quê? Errado. Algo não estava o quê? Em concordância com Deus. Quando ele logo viu a presença de Deus, ele exclamou algo. O que ele exclamou? Ai de mim. Estou, em algumas versões, estou perdido. Por que ele disse isso? Porque ele mesmo disse que ele era um homem de quê? De lábios impuros. Aí me vem à memória agora de uma palavra que diz o seguinte: olha, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será o quê? Mau. Então, além dos lábios dele, ele está dizendo
que os lábios dele são impuros, e ele vive rodeado de pessoas o quê? Impuras. Eu preciso sentir como Isaías sentiu a minha condição. Aí lembrou daquilo que domingo passado disse? Se eu quero algo novo de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso deixar as coisas velhas para trás e começar a viver o algo novo de Deus. Se eu quero viver, irmãos, e ver os meus filhos viverem, longe dessas incertezas que a nossa vida é rodeada, eu preciso o quê? Começar a identificar dentro de mim como eu estou. Como você está? Eu te faço uma pergunta: como você está? Como nós, como igreja, nós estamos? Porque uma coisa nós sabemos, aqui dentro nós somos uma pessoa. E lá fora nós somos o quê? Outra pessoa. Lá dentro da tua casa você é outra pessoa. Lá no teu trabalho você é outra pessoa. E não deveria ser assim. Nós devemos ser a mesma pessoa que nós estamos sendo aqui dentro da igreja, na presença de Deus, nós devemos ser lá fora. Eu fico imaginando aqui, parafraseando aqui, diz que quando o profeta Isaías, ele vê esta presença de Deus inundando ali o templo, e ele exclama: ai de mim, estou perdido. Ele estava dizendo: é o meu fim. Estou morto, estou perdido. E aqui a gente vê, irmãos, o Isaías verdadeiro. Ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quem é? Quem somos nós na nossa casa? Quem é você como marido? Quem é você como esposa? Quem é você como filho? Quem é você como servo? Quem é você como trabalhador? Quem é você como trabalhadora? Quem é você como cristão? Agora, quanto mais eu aproximo de Deus, mais as minhas imperfeições serão o quê? Mostradas. Porque Deus é luz. E o povo que estava assentado na sombra da morte, à beira da sombra da morte, uma luz o quê? Raiou. Quanto mais longe de Deus, mas eu não consigo ver o quê? As minhas imperfeições. Mas quanto mais perto da presença, o que acontece? Mais é descortinado o meu ser, mais é descortinado o meu caráter. E ele começa a ver, quando Isaías ali está naquela presença com Deus, ele consegue ver o quê? A santidade de Deus. E vem uma palavra aqui de Deus, a qual ninguém verá o quê? Ao Senhor. Sem santidade, ninguém. Vocês estão entendendo a dimensão dessa palavra? Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Por isso que ele exclama: ai de mim. Porque a vida dele, irmãos, a vida de Isaías naquele momento estava sendo descortinada. Isaías agora ele tem a plena consciência, irmãos, que tem palavras impuras. Seus lábios são impuros, seu coração também é impuro. E o meu, e o teu? Ele poderia, naquele momento, quando ele exclama: ai de mim, Senhor, eu sou desse jeito é por causa das pessoas que eu vivo. Senhor, eu só estou vivendo, o meu casamento está em frangalho, não é por causa da minha esposa. É por causa do meu esposo. Não, se eu estou vivendo esta vida é porque são os exemplos que eu peguei. Se Isaías estivesse aqui agora, irmãos, era fácil nós dizermos para ele: que isso, Isaías? Tranquilo, tu é um filho amado de Deus. Que isso? Não, você é um cara bom. Você sabe o que ele viraria para nós e falaria? É porque vocês não viram a santidade de Deus para estar falando essas coisas. Mas quando ele viu a santidade de Deus, irmãos, algo tocou na vida dele para ele mudar, para ser santo também. Ele entendeu, irmãos, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque é diante da santidade de Deus, irmãos, que as máscaras caem, que a minha máscara cai. Você sabe aquele momento que você fala para a pessoa: não, pastor, dessa vez eu vou. E não vai. Meu bem, eu vou fazer isso. E não faz. Aí chega situações que fazem o quê? Nós lembrarmos daquilo que nós dissemos. E as máscaras começam a cair. Nós não somos tão confiáveis. Eu não sou uma pessoa confiável. Nós não somos pessoas confiáveis. Mas nós temos um Deus que confia em nós, isso é o importante. Mas o importante é sentir aquilo que Isaías estava sentindo. E diante essa gama de dificuldades que nós estamos vivendo, nós encontramos essa presença poderosa que inunda o nosso ser, que inunda este templo. E quando eu falo templo, eu estou falando nós como igreja, porque a palavra de Deus fala assim, que nós somos o quê? Templo de quem? Templo do Espírito. E quando este templo é cheio da presença de Deus, eu preciso sentir, irmãos, a minha condição. É como eu estou, é como eu estou levando a minha vida. É quem eu estou sendo, é quem eu sou. É nessa presença, irmãos, que os pecados são o quê? São revelados. As nossas atitudes errôneas são expostas. As nossas prioridades erradas são manifestas. Repito, olha, se você quiser viver algo novo de Deus, nós precisamos sentir aquilo que Isaías sentiu, a sua condição, como você está. Como nós estamos. A outra coisa que Isaías sentiu foi a sua própria o quê?
Purificação. Quando ele diz, ai de mim, estou perdido, algo de Deus aconteceu o quê? Rápido. Fala assim, diz que um serafim pegou o quê? Uma brasa viva da onde? Do altar de Deus. E foi lá e tocou aonde? Nos lábios de quem? De Isaías. E disse para ele, olha, as suas iniquidades e os seus pecados estão o quê? Perdoados. Isaías sentiu a sua própria purificação. Após confessar, ele confessou aqui, não confessou para Deus? Ele confessou, ele falou assim, que ele era um homem de quê? De lábios impuros. Então, após confessar o seu pecado a Deus, Isaías encontrou o quê? Misericórdia e graça da parte de Deus. Tu está pronto para sentir essa purificação aí, amém? Amém ou não? Amém? Tu está disposto a confessar? Você confessa os seus pecados para quem? Para Deus ou para um irmão? Agora começa a pegar. Para quem nós confessamos os nossos pecados? Quem acha que é para Deus aí, levanta a mão. Ok. Agora quem acha que é para um amigo, levanta a mão. Deus sabe todas as coisas? Sim ou não? Então você precisa confessar esses pecados para Ele? Se Ele sabe todas as coisas. Mas você precisa confessar com quem? Com alguém. Tiago 5,16, é isso? Confessai os vossos pecados o quê? Uns aos outros. É entre nós. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Agora já está tão difícil, não é verdade? Porque quando nós estamos na presença de Deus, os nossos males vêm o quê? Vêm à tona. Aquele quem realmente eu sou, vem o quê? Vem à mostra. Eu já não sou tão aquele cordeirinho como as pessoas me veem. Eu já não sou tão legalzinho como as pessoas me veem. Eu já não sou tão legalzinho, não é verdade? Eu já não sou tão confiável. Mas este homem viu a necessidade, sabe de quê? De confessar a Deus. A ter um tete-a-tete com Deus. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, que o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo o pecado. E todos devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados, amém? Pois Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas também lembrar aquilo que a Bíblia de Deus fala. Se dissermos que nós não temos pecado algum, nós estamos enganando a nós mesmos. E nem a verdade está em nós. Alguns preferem esconder os seus pecados debaixo de um tapete, embaixo de algumas situações. Mas a Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz o seguinte: aquele que confessa os seus pecados e abandona
que a questão não é só o quê? Só confessar. A questão é abandonar. Encontro o quê? Misericórdia. Porém, aquele que encobre os seus pecados, a palavra de Deus fala assim, diz que nunca prosperará. Isaías queria prosperar. Eu quero prosperar. Tenho certeza que você quer prosperar. Como igreja, nós queremos prosperar. Amém? E para nós ainda, e já ir para encerrando aí, qual é a primeira coisa que Isaías fez? Viu. A segunda? Não. Sentiu. E a terceira coisa, precisamos dizer o que Isaías disse. Viu, sentiu e disse. Coloca aí os seus olhos no verso 8. Uma conversa de Deus. Disse Deus: a quem enviarei? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus disse: a quem enviarei, estava significando, irmãos, a quem enviarei para o meu serviço? A quem enviarei para fazer a minha obra? Quem é que será comissionado por mim? Quais são as pessoas que estão dispostas a receber uma ordem minha? Quem irá por nós? Essa é a pergunta que Deus estava fazendo. Deus estava querendo dizer o seguinte, irmãos, olha, Isaías, você está pronto para ser usado por mim? Você está pronto para ser usado em qualquer lugar que eu te mandar? Em qualquer situação que você esteja, tu está disposto? Tu está disposto a pagar o preço? Isso é o que Deus estava perguntando. Agora preste atenção na resposta de Isaías, pois essa deve ser a minha, a tua, a nossa resposta para Deus. Então disse eu, quando ele fala, eis-me aqui, há uma diferença gritante quando eu digo, estou aqui. Quando Deus disse, quem irá? Quem vai por nós? O que Isaías disse? Eis-me aqui. Se ele tivesse dito, estou aqui, ele estava falando para Deus o seguinte: Senhor, estou aqui nesse quadradinho aqui, estou aqui, eu estava falando sobre a sua localização. Mas quando ele diz, eis-me aqui, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu estou disposto. Senhor, não precisa procurar outra pessoa não. Senhor, se olha, as coisas estão morrendo aqui ao meu redor, se olha, as coisas estão indo mal e tal, mas eu creio que o Senhor está sentado no trono, eis-me aqui. Ele dá uma resposta para Deus, irmão, do seguinte: não precisa procurar outra pessoa, Senhor, eu sou essa pessoa que o Senhor procura. Agora, quando as coisas vão mal nas nossas vidas, a primeira coisa que nós fazemos é abandonar o Senhor. É abandonar.
pulamos fora do barco. Eis-me aqui, estou disposto. Senhor, estou aqui disposto, aquilo que morreu na minha vida ser ressuscitado pela Tua presença. Estou disposto, Deus, a ver, a sentir e a dizer que eu estou contigo, meu Deus. Qual será a minha resposta? Qual será a sua resposta? Quem irá? Sua resposta. Independe de como você está. Independe daquilo que você está passando. Qual será a nossa resposta? Eis-me aqui, ou estou aqui? É mais ou menos aquela situação quando você diz o seguinte: aqui na igreja acontece demais. Quando a gente pede alguns irmãos para ajudar, né? Aí uns irmãos assim, né? Cheio de boas intenções, é claro, né? Então assim, ô pastor, estou aqui, qualquer coisa, se precisar, já coloca um si. Mas quando eu falo assim, pastor, eis-me aqui. Vamos fazer. É isso que Deus está procurando. Independente da situação, irmãos, que você esteja passando, Deus está assentado aonde? No trono. O rei terreno morreu, Uzias morreu, mas Isaías viu o Rei dos Reis sentado, soberano, no trono. Amém?